Médiuns. Quem são os médiuns? Claro que, dentro da doutrina espírita, o conceito de médiuns diz respeito àqueles que ouvem, veem e possibilitam a fala dos espíritos. Nós comentamos um pouco sobre a mediunidade no estudo passado. Quem quiser rever o vídeo, está lá no nosso canal, Sesc Cristã Virtual. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o médium, o medianeiro. E é bem interessante essa nossa conversa hoje, porque nós trouxemos um pouco daquilo que a gente acompanha durante o estudo de perguntas que são feitas por alguns dos nossos irmãos. E aí a gente já começa com uma pergunta que é muito recorrente. Por que tem mediunidade? E não há outra resposta senão que é uma determinação divina. Tem no Evangelho, em Joel 2,28, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, tal como aconteceu em Pentecostes, entre os apóstolos, que receberam o Espírito de Deus e falaram em línguas diversas. Então, João anuncia que todos nós receberemos o Espírito de Deus. Por isso que Kardec, quando fala sobre mediunidade, sobre médiuns, ele diz que todos nós somos mais ou menos médios, todos nós trazemos essa faculdade de perceber o mundo espiritual, num grau maior ou menor, mas que somente aqueles que ouvem, que veem, que os espíritos se manifestam através dele, é que a gente vai caracterizar como médium aqui no nosso estudo da mediunidade. Outra pergunta. Eu planejei ser médium? Eu quis isso para mim? Porque algumas pessoas às vezes entendem que, sabe, eu nasci e de repente me descubro médium. Como assim? Eu não queria isso. Mas olha, o André Luiz, no livro Os Mensageiros, um livro que foi escrito no ano de 1944, 81 anos, ele narra uma fala de Tobias do Espírito, explicando para ele essa questão de que lá no mundo espiritual existe sim o centro de mensageiros que prepara as criaturas que se candidatam a serem tarefeiros do conforto espiritual, como o Tobias diz, aqui na Terra, a virem nessa condição de médiuns. Então, ele diz que todo ano sai de lá centenas de médiuns preparados, habilitados. Então, se esses médiuns se inscreveram nessa universidade do mundo espiritual, no Centro de Mensageiros, para aprender a ser médium, para conhecer a mediunidade e encarna aqui na Terra, é claro que ele planejou isso. Ele não vem assim, sabe, ao léu, de maneira nenhuma. Só que quando chega aqui, o Tobias diz que são raros os que triunfam, são raros os que realmente usam desse mecanismo para a sua evolução espiritual, para o seu crescimento moral. Diz que alguns até conseguem realizar parcialmente a sua tarefa, mas a maioria fracassa. E ainda tem mais. Tem aqueles que recuam, ele diz, trabalhadores sem conta, recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Que é aquela situação do médium que começa a frequentar as reuniões de estudo, de educação da mediunidade, começa o trabalho, entra para as atividades mediúnicas da casa, trabalho está belíssimo, começa a surgir as oportunidades e, de repente, a pessoa desaparece. Quando a tarefa está começando a abrir oportunidades mais valiosas para o médium. Então, com certeza,
é um momento planejado das nossas vidas por nós. A espiritualidade nos auxilia, mas de maneira nenhuma obriga ninguém a nada. Outra pergunta: qual é o grau da minha mediunidade? As pessoas querem saber, sim, mas se eu sou médico, qual é o grau da minha mediunidade? Olha, isso é coisa que a gente vai percebendo, a gente vai desbravando isso ao longo do tempo, do estudo, da experiência vivenciada. Mas a gente sabe que existem os médiuns latentes, que são aqueles que inconscientemente eles servem de intermediários para a espiritualidade. E aí a gente fica atento, porque esse médium, se ele tem um bom grau moral, ele vai com certeza ser intermediário da espiritualidade maior. Se é muito inferiorizado, ele também vai de acordo com o que ele tem em si. E tem os médios ostensivos, que são esses que ouvem, que veem, que os espíritos falam através deles, que psicografam, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, os espíritos, eles vão se ajustando aos médios de acordo com o grau mental. Se eu tenho pensamentos elevados, se eu tenho equilíbrio moral, eu vou atrair espíritos nessa condição. Se não, aí a gente se prepara, porque as companhias serão no nosso nível. E aí, o médium, ele pode vir com algumas dessas características que nós vamos falar agora, ou com a junção de algumas. Ele pode ser psicofônico, que é o médium que os espíritos falam através dele. Psicógrafo, aquele que escreve os recados dos espíritos. Vidente e clarividente, porque o vidente ele pode ver o que está acontecendo nesse ambiente aqui. O clarividente ele pode ver além desse ambiente, do mundo espiritual, de outra localidade, assim como o audiente. O audiente pode ouvir aqui o espírito próximo falando, e o clareaudiente pode ouvir diálogos de outros locais. É uma evidência mais clara, é uma clareaudiência, tudo mais claro. Tem o pictógrafo, que pinta, e aí a gente sabe que alguns irmãos nossos tiveram um destaque muito grande nessa área, né, como médiuns pictógrafos. Tem os médiuns sonâmbulos, e aí a gente já vai vendo como a mediunidade é muito próxima de nós, né? Porque sonambulismo, acho que a maioria de nós sabemos do que se trata ou temos isso em nós. O médium de efeito físico, que muitas vezes, sem saber, ele provoca esses efeitos, como a gente vê por aí. Às vezes acontecem em alguns locais, casas pegando fogo, pedras caindo sobre o teto. Tem um médium ali que está doando o ectoplasma para aqueles efeitos. Também a xenoglossia, que é quando o médium pode falar em línguas diversas, ou escrever sem ter conhecimento disso nessa vida. Pode ser também um médium curador, como nós conhecemos muitos dos nossos irmãos que trabalham auxiliando lá, muitas vezes no meio do mato, em regiões desertas, é o médico daquela região, né? Os oníricos, que têm sonhos, tem muita gente que diz, eu sonho muito, meus sonhos são terríveis, se realizam coisas da natureza, isso é mediunidade. E os sensitivos, aqueles que sentem, chega próximo de alguém e, sabe, sente assim o estado íntimo da pessoa, capta as energias do ambiente, isso é mediunidade. Quem tem, já fica sabendo. Agora, vamos atentar para uma fala do Emmanuel aqui com relação aos médiuns, quando ele diz que os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas. Isso aqui é para chamar a nossa atenção, para a gente não achar que a pessoa é médium, pronto, é superior, ele é melhor do que os outros, ele sabe tudo. De maneira nenhuma. São espíritos, a maioria dos médiuns, que já fracassaram muito em outras vidas, por conta do abuso do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência. E por conta disso, tem muito médium por aí ainda fazendo a mesma coisa, usando a mediunidade como mecanismo para poder, para autoridade, para fortuna, para inteligência.
vieram para um outro momento e aí continuam ainda nas mesmas condições. Então, o Emmanuel nos diz, mediunidade não basta só por si, não é só porque eu tenho mediunidade e pronto. Eu preciso saber que tipo de onda mental eu estou assimilando, captando, e eu estou captando aquilo que eu externo, para que o meu trabalho possa vir a ser um trabalho elevado, ou como muitos que a gente conhece por aí, né? Mas se a gente quiser atrair bons espíritos, o conselho dos espíritos é que nós sejamos bondosos, benevolentes, simples de coração, tenhamos amor do próximo e desprendimento das coisas materiais. Aí a gente pode dizer assim, mas aqui é ser santo. Não. É a gente buscar essas qualidades. É a gente trabalhar para conseguir. Porque se formos orgulhosos, como eles dizem, egoístas, invejosos, ciumentos, com ódio no coração, sensualidade exacerbada e todas as paixões que escravizam o homem à matéria, nós vamos atrair espíritos na mesma condição, que vão nos levar ladeira abaixo, porque se a gente acha que é espírito, está tudo certo, eles sabem tudo, uma pessoa que tem essas condições, ela vai se juntar a espírito na mesma condição dela e vai simplesmente exacerbar tudo isso nela. Orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, coisas dessa natureza. Então, o esforço que o médium tem que desenvolver para domar essas más inclinações que todos nós trazemos e vencer esses impulsos negativos, é que vai credenciá-lo à simpatia dos bons espíritos, que nele vem um instrumento útil para os objetivos elevados do bem. Então, veja bem, não é ser santo, mas é se esforçar para se melhorar, para vencer esses impulsos, essas más inclinações. Os bons espíritos vão perceber o nosso esforço e vão ver que somos um instrumento útil, sim, porque estamos buscando nos melhorar. Então, é necessário que o Evangelho seja o nosso roteiro e que Jesus Cristo seja a nossa meta. Porque com Jesus no coração, dizem os Espíritos, o médium ajuda aos outros e se ajuda no grande e fundamental problema da renovação íntima. E olha o que Chico dizia. Escuta o médium se queixando da mediunidade. Alegam sofrimento com o trabalho, com excesso de disciplinas, falam que os espíritos amigos são exigentes, que tudo é rotineiro e cansativo. E aí ele continua. O médium que se queixa de disciplina na mediunidade não está querendo nada. E é uma verdade. E aí, para concluir, olha o que Pascal diz, em concordância com a citação de Chico. Que dentre vós, o médium que não se sinta com forças para perseverar no ensino espírita, se abstenha, porquanto não fazendo proveitosa a luz que o ilumina, será menos excusável do que qualquer outro e terá que expiar sua cegueira. Então, se o médium ele não se sente com força para perseverar, para se melhorar, para deixar de lado as viciações, as paixões, é melhor que ele se saia, vamos dizer assim, que não se habilite ao trabalho. Porque se ele está no trabalho, tentando servir, tentando auxiliar, e usando isso como um recurso para se promover coisas dessa natureza, ele vai espiar isso muito seriamente. É melhor que ele se abstenha, diz Pascal. Porque se a luz que ele está fazendo não for proveitosa para ele e para os outros, é melhor ele sair. É melhor ele deixar a mediunidade de lado. Como tem muito médium aí, utilizando a mediunidade para ganhar dinheiro, para ganhar poder, coisas dessa natureza, até usando da sensualidade, como muitos médiuns que nós já vimos aí, que necessariamente não quer dizer que sejam espíritos, porque a mediunidade está em toda religião. Mas a mediunidade é aquele dai de graça o que de graça recebestes. Só por aí a gente já tem noção do que seja o trabalho de um médium.